Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? E aí, como estão? Que delícia, mais uma tarde de live por aqui, mais um papo agradável. Colocando aqui o nosso tema do dia, o nosso assunto do papo de hoje. Aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha só, mais uma tarde especial de live aqui no Instagram da SR, o projeto, né, o programa SR Digital, que tem trazido alguns profissionais, alguns papos bastante interessantes. E hoje a gente continua. Hoje a gente vai receber aqui para uma conversa muito legal a Suzana Zaman, e é um assunto bastante interessante. Que eu acredito que tem preocupado muitas pessoas, afinal de contas, muita gente trabalhando em casa, né? Muita gente aí no home office. E como tem sido esses dias? Tendo que dar conta do trabalho, das atividades e com a casa cheia. Como que é isso? A Suzana vai contar pra gente como que a gente pode ser mais produtivo, como que nós podemos organizar essa vida nova, como nós podemos organizar esse trabalho no home office, mesmo com todo mundo aí em casa e dividindo o espaço. E para isso eu vou convidar para o nosso papo a Suzana, ela já tá por aqui na nossa live e eu vou chamá-la então para a gente trocar essa ideia. Da Suzana a aceitar o convite aí. Oi, tudo bom? Tudo Boa certo tarde. contigo? Boa Tudo bem? tarde. Tudo Que bem e privilégio. você? Tudo bem, muito obrigada. Casa cheia, fim de semana chegando, começando a pensar em descansar, mas não tem descanso, né? Vamos passar o fim de semana em casa mesmo. Então, estamos bem. Então, é, E ter que se ajeitar, né, Suzana? é Que engraçado, né? legal. Que Ninguém nunca legal. imaginou que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo, né? Fala. É, É pensar. verdade. Olha, seja muito bem-vinda a esse programa Muito. tão lindo, SR Digital, onde nós temos trazido alguns profissionais, alguns especialistas do time da SR Capacitação para conversar sobre assuntos muito interessantes, assuntos assim, ó, altamente importantes para esse momento e que tem ajudado muitas pessoas a lidar um pouco melhor com esse momento novo que a gente está vivendo, né? A gente já falou Verdade. por aqui sobre muita coisa legal, Sandra. A gente já falou sobre produtividade, sobre planejamento, sobre medo, sobre uma série de coisas. E esse assunto, o trabalho no home office, ele precisa voltar, e eu penso que de diversas formas, porque é um desafio, né? Não é nada Verdade. fácil fazer o que precisa ser feito em casa, tem ali uma rotina que precisa mudar, especialmente quando a casa tá cheia, né? Isso mesmo, a gente está vendo um momento de recombinação. Mas antes de a gente entrar um pouquinho no assunto do home office, eu queria me apresentar para quem está aqui com a gente na live, que não me conhece. Eu sou a Suzana Zaman, como a Mary comentou, e junto com a Luciana Catoni, minha sócia, a gente é cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Então, a Maternidade nas Empresas é a primeira consultoria voltada à equidade de gênero, que ajuda as empresas a avançar no tema equidade de gênero, trabalhando com um dos principais obstáculos que impede a mulher de progredir na carreira, que é a maternidade. Então, a gente fala que atualmente impede a mulher de progredir na carreira, porque o nosso trabalho vem exatamente para isso, para a gente ajudar a trabalhar todos os desafios que vêm com a maternidade, que são desafios de conciliar carreira e maternidade, preparação da liderança, paternidade e também, obviamente, a equidade de gênero como um pano de fundo. Então, assim, esse cenário que a gente está vivendo hoje de home office com a casa cheia, ele tem sido uma experiência muito rica para que a gente possa fazer algumas importantes reflexões. Eu acho que eu gosto de ver, na verdade, nós gostamos de olhar sempre o copo cheio de tudo que acontece na nossa vida e principalmente olhando para esse momento que a gente está vivendo da pandemia, olhar pelo lado do copo cheio. E a gente se percebe que vai haver muitas mudanças, já está havendo muitas mudanças e oportunidades para a gente fazer ajustes e recombinações.
Então, para começar falando, a gente sempre soube que o tema, já sempre se falou sobre carreira, vida pessoal e vida profissional não poder ser mais dissociada, né? No passado, a pessoa ia trabalhar, botava o crachá, chegava no trabalho, era uma pessoa, saía, largava o crachá e era outra pessoa em casa. E a gente já vem ouvindo, principalmente dentro do RH, gestão de pessoas, que esse assunto é mais presente. E agora, vivendo o que a gente está vivendo no isolamento, não tem mais jeito. Vida pessoal e profissional, ela tá tão unida em uma só. E aí é que vem as grandes questões, as grandes discussões, como lidar com tudo isso. Né, Meire? Então, acho que... Não sei se... É verdade, é isso aí. E assim, ó, e para muita gente, de uma forma assim, ó, totalmente inesperada, surpreendente, o trabalho de fato foi para casa, né? E aí, o trabalho Sim! foi para casa, o trabalho foi para a mesa da cozinha, o trabalho foi para a sala, foi para o quarto em algumas É, situações. E a gente precisa lidar com tudo isso, né? A gente precisa desenvolver o trabalho que precisa ser feito e ainda lidar com a rotina da casa. Eu tenho uma amiga que ela tem revezado com um esposo, tem 2 filhos, então assim, um período um trabalha enquanto o outro cuida das crianças, depois revezam. Mas muita gente acaba que talvez não possa contar assim com tanta parceria. Muitas pessoas não têm uma pessoa para ajudar, a cuidar em casa. É toda uma série de é. problemas, né? É, sim, a gente vai chegar nas dicas práticas. Eu acho que é o objetivo da gente poder compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo um pouco das dicas práticas, mas eu queria falar um pouco dessa questão de que na verdade, as mães ou as mulheres já tinham essa questão da maternidade, da vida pessoal e profissional tão próximas, na verdade. E acho que é uma grande novidade, um grande desafio tem sido para os homens também. E eu acho que isso é muito bacana, porque faz com que um dado que a gente já sabia e já vinha conversando sobre a sobrecarga que a mulher tem com relação às tarefas domésticas apareça com maior sai da invisibilidade esse assunto. Então é um assunto muito importante a gente começar a olhar, porque como a gente comentou, como eu comentei no início, o IBGE fez uma pesquisa ano passado, em 2019, que apontou que as mulheres desempenham 21 horas semanais de tarefas domésticas, em contrapartida ao homem apenas 10 horas. Ou seja, a mulher desempenha o dobro, tem uma jornada dupla, tripla, ainda mais quando se torna mãe, muito maior. E esse momento que a gente vive, essa jornada dupla, tripla, também acaba caindo para as famílias, de uma forma geral, e para quem tem marido em casa e cônjuge, começa a entender e enxergar uma coisa que às vezes ele não era uma preocupação, porque ficava muito para a mulher ir lá, na rotina dela, ela já pensava que não podia marcar certos horários de reuniões, porque ela tinha que buscar o filho na escola, vice-versa. Em alguns modelos, ainda de família, ainda a responsabilidade é prioritária da mulher. Acho que é a maior parte das famílias. E agora, esse momento faz com que a gente comece a entender que precisa recombinar. Eu acho que a palavra da vez, nesse processo, nesse momento que a gente está vivendo de home office com a casa cheia, é o recombinar. O recombinar como se usa os espaços da casa, como recombinar os nossos tempos e combinar nossas relações. Então, é tempo, espaço e relações, tudo sendo renegociado. E eu acho que esse é o grande ponto de partida para a gente se dar conta de que a gente tem um processo muito, muito bonito, às vezes muito difícil, de sair fortalecido desse processo. Sim, e assim, ó, para quem não era acostumado com o trabalho home office, que precisou levar o trabalho para casa agora, conforme a gente vinha falando, essas pessoas estão e vão encontrar alguns problemas em casa. Quais são os principais desafios? Eu acho que os desafios são essa necessidade dessas recombinações. A gente precisa começar a estar seguro. Na verdade, precisa passar. Eu acho que a primeira dica que eu daria, assim, no nível mais do nível de recombinação, é o autoconhecimento. É ter um tempo para que a gente possa refletir sobre o que funciona melhor para mim e como é que funciona a rotina da minha casa. Então, por exemplo, eu entender se eu sou uma pessoa diurna, se eu sou uma pessoa noturna, se meus filhos costumam acordar mais cedo, acordar mais tarde, qual que é a dinâmica, qual é o fluxo de trabalho, que demandas eu tenho, e mapear isso realmente para si e depois conversar com o parceiro. Se tiver um parceiro, se tiver uma mãe, ou se tiver só as crianças em casa, também colocar as crianças nessa jogada, dessas conversas, porque eles, dependendo da idade, têm sim condições de entender o fluxo de vida da casa. Então, eu acho assim, uma coisa muito importante, a gente sabe que a gente está sempre muito cansado, muito sobrecarregado, pais principalmente, então sempre dá uma dormidinha.
uma esticadinha para o descanso da manhã é sempre importante. Mas mais importante, muitas vezes, do que dar uma dormidinha mais longa é talvez acordar antes que a casa acorde. E aí isso funciona muito para mim. Isso é uma dica que eu uso muito, sabe, Meire? Às vezes eu acordo, às vezes não, eu costumo acordar um pouco antes dos meus filhos. Para quê? Para que eu tenha um tempo para mim. Um tempo de me reconectar comigo, um tempo de pensar em que seja tomar um banho calmo, um café, organizar as coisas e pensar como eu vou planejar o meu dia. Isso pode ser feito na noite anterior. Muitas vezes tu pensar na noite anterior, deixar escrito, mas deixa escrito, porque se tu pensa na mente e não deixa escrito, parece que nosso cérebro vai dormir e a gente não consegue dormir tranquilos, porque a gente começa a pensar. Então, se for planejar na noite anterior, utiliza da técnica de escrever no papel as tarefas do dia seguinte. Se você é mais pessoa diurna, acorda mais cedo, dá uma acalmada e realmente se coloca para ir trabalhar. E aí vem as dicas bem simples, assim, acho que muitos lugares já falaram, a gente ouve muitas vezes, mas funciona muito. Se vestir para ir trabalhar, sabe, Meire? A gente, mesmo que esteja em casa, que o ritmo é outro, a gente vai estar menos em contato com as pessoas, vai ter só uma video call de repente à tarde. Independente disso, acorde de manhã e tome seu banho, se organize, se arrume e vista para ir trabalhar. Porque esse ato de se vestir dá uma mensagem para o próprio cérebro, para o nosso próprio cérebro, de que a gente está realmente tendo uma tarefa e nos torna muito mais produtivos. Então, eu acho que isso é uma excelente dica. A outra coisa é, de novo, na recombinação. Provavelmente a tua casa, se tu não era acostumado a trabalhar com home office, pode ser que tu não tivesse um espaço dedicado para esse tipo de atividade. E a gente sabe, a casa de muita gente é pequena, a gente não tem tantos cômodos na casa, enfim, é uma parcela muito pequena que realmente pode se considerar que tem um espaço, um escritório específico para si. Mas que busque encontrar esse espaço, quer seja ele uma mesa no seu próprio quarto, quer seja uma mesa da cozinha, quer seja uma mesa de preferência, se as condições permitirem, um lugar que tenha uma porta onde tu possa se fechar e aquele momento ser o momento que tu possa realmente estar focado. E aí, entendendo que a casa tem um fluxo e que também tá tudo bem, tu não vai conseguir não ser interrompido e tá tudo bem, as crianças ou o cônjuge ou quem quer que vive contigo também precisa do teu tempo. Então, estabelecer horários, a gente diz, períodos mais curtos de trabalho funciona muito bem. E, na verdade, por favor. Que legal, Suzana. Eu fiz uma live sobre produtividade em home office com o professor João Palmeira, que é especialista no assunto, e ele deu muitas dessas dicas que realmente são muito, muito válidas, porque assim, o que eu percebo? Quando a pessoa traz trabalho para casa, quem não é habituado com home office, ele vai encontrar alguns problemas ali, né? Eu penso que o espaço físico, de repente, é um deles, a própria rotina da casa é um deles, a falta de foco é um dos problemas, as interrupções, eu penso que talvez a televisão, talvez barulho e talvez outras coisas, né? E aí eu penso assim que além dessas dicas do organizar o ambiente e tal, a gente tem muito um aspecto comportamental, né? Que é preciso estar preparado para isso, para lidar com isso de uma forma inteligente e assertiva em relação ao meu comportamento e das pessoas que vivem comigo, né? Sim, a autodisciplina vem aí, né? O se conhecer, o autoconhecimento e a autodisciplina para poder entender que existem demandas que vão estar em paralelo acontecendo, mas que aquele momento que eu me dedico para uma atividade, eu posso sim esperar. E principalmente não me sentir culpada por não estar atendendo alguma demanda que a casa precise. Porque, dependendo de como é a tua conjuntura familiar, pode ter outras pessoas que podem assumir aquele lugar para ti, como teriam assumido numa outra circunstância. Esse momento que a gente está vivendo, ele é muito delicado, ele é muito único, a gente não tinha essa experiência antes. E nesse processo, no início da pandemia, no início do nosso isolamento, nós, como maternidade das empresas, nos aproximamos das pessoas com quem a gente vem trabalhando. A gente trabalha com muitas empresas e a gente perguntou para os executivos com que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, como eles estavam lidando com essa questão do home office com a casa cheia. E a gente recolheu 22 depoimentos de executivos de 19 empresas que estão todos reunidos num e-book chamado o nosso e-book Home Office com a casa cheia. Na verdade, é Home Sweet Home Office. Eu vou depois deixar aqui para ti
eu boto para vocês o link, que é um Bitly para poder baixar, e também quem quiser baixar esse e-book, ele é gratuito, ele tá no nosso Instagram, no Maternidade das Empresas. Lá tá reunidos muitas dicas, e é muito legal de ver que tá todo mundo aprendendo a viver nisso, e que não existe o caminho, uma única forma, e que cada dia é um dia também. Acho que assim, tem dias que vai funcionar super bem. Eu vi que um colega que tá com a gente, o Thiago, comentou que ele também organiza horários pro café. Que legal que a gente consegue ter essa rotina, mas vai ter dias que talvez o horário do café não vai conseguir sair porque entrou uma reunião ou atropelou por outro motivo. E aí tudo bem também não tá bem, tudo bem não dá, não ser 100% certo. Um novo dia vem e a gente recomeça. Eu acho que isso é bem importante. E a gente tem essa compaixão com a gente mesmo nesse momento, que é um momento totalmente único. E a gente sabe que, principalmente quem tem criança pequena, as crianças pequenas às vezes exigem elas ficarem dentro de casa, para elas é realmente muito difícil. Então, conversar com elas, reunir com elas, explicar qual é a atividade que tu está desempenhando, qual é o teu trabalho, envolver elas na tua rotina é uma forma riquíssima de fazer com que elas se sentem pertencente e que a gente possa realmente ter esse cuidado e esse acolhimento com os nossos filhos, porque eles, independente da idade, eles são capazes de compreender a demanda e quando a mamãe ou quando o papai não podem ser interrompidos. E aí tem várias dicas. Eu não sei, eu queria muito... Eu não sei, a gente não chegou a conversar antes. Tu tem filhos também? Como é que é pra ti hoje de home office com a casa cheia? É a casa cheia por aí ou tá mais tranquilo? Aqui tá tranquilo, eu não tenho filho pequeno, não. E assim, na minha cidade, eu moro no interior. E a minha cidade, a gente tá assim com o comércio aberto, com as coisas funcionando. Então, assim, aqui a Uhum. gente não vive a situação dos grandes centros de ficar exatamente preso em casa e na quarentena mesmo. Então, assim, ó, eu já faço algum trabalho em casa já tem um tempo e eu consigo, assim, conciliar bem. Para mim, o Uhum. desafio não tem sido grande, não. Mas muita gente que eu conheço que precisou se adaptar tá com essa dificuldade, especialmente em Sim. relação às crianças, né? Isso. Então, com as crianças, assim, eu acho que o grande desafio, acho que a quarentena é uma para quem tem filhos e é totalmente outra para quem não tem. Eu tô amando quando eles dormem, ir para o momento da live, porque tem muitas coisas boas que têm surgido na quarentena. Mas eu digo assim, eu acho que pensando nas crianças e focando nesse fator, o envolvimento, o conversar com elas, o combinar com o cônjuge, com quem é o nosso parceiro nessa relação, essas quem vai supervisionar. Então a gente tem nesse e-book que eu te comentei, no nosso e-book Home Sweet Home Office, a Raquel Stein, que ela é uma sócia de um escritório de advocacia, que é Souto Correia, ela comenta que ela trabalha, que ela combinou com o marido dela períodos de 1h30 e 1h30. Então, que na primeira 1h30, ela que está fazendo atividade de trabalho e ela que está supervisionando a criança, então ela consegue fazer algumas ações de trabalho, mas ela que está com a supervisão. Depois que passa o tempo dela, o marido então supervisiona e assim eles vão intercalando. E ela comenta também que ela encontrou um tempo mais, na verdade, bem pegando aquela dica do início que a gente falou sobre o autoconhecimento, sobre o entender a rotina da casa, ela entendeu que para ela, assim que a filha dela dorme, lá pelas umas 9 da noite, ela retoma algumas atividades que ela não conseguiu concluir durante o dia e ela diz que ela tem o seu tempo mágico, que é o tempo onde ela se dedica para fazer, enfim, finalizar as tarefas que ela havia iniciado e não concluído. Então eu acho que isso funciona muito, é muito legal, mas como eu disse, não é uma fórmula mágica, cada família tem a sua rotina, mas entender que a gente pode sim fazer combinações é muito bacana. A Carol Portela, que ela também é executiva da Reserva Mini, ela traz muito da experiência dela de colocar o filho dela um pouquinho mais velho, ela combinou com ele uma faixa verde na porta, quando o filho puder interromper e ela está fazendo uma atividade que não tem tanta necessidade de atenção concentrada, e toda vez que ela entra num call ou numa reunião, alguma atividade que ela não pode ser interrompida, então ela coloca uma tarja vermelhinha na porta do escritório para que o filho dela saiba que naquele momento a mãe está numa atividade que não pode ser interrompida. E eu acho isso muito bacana, porque, claro, é uma forma da gente fazer combinações e eles conseguem entender, porque eles também têm os momentos deles que eles também não querem ser interrompidos. Então, dividir isso com a criança é muito legal.
E no próprio e-book, quando o pessoal baixar, vai ver que lá nas últimas páginas a gente deixa para a mãe e o filho fazerem uma atividade em conjunto, que é pintar uma plaquinha para colocar na sua própria porta. Então a gente deixou esse presente para quem quiser, além das várias dicas, poder montar sua plaquinha com seu filho e fazer essas combinações de que existem certos momentos em que não dá para ser interrompido e que a criança precisa de uma atenção, enfim, que a mãe precisa se dedicar. Acho bem legal, indico para todo mundo baixar o e-book depois. Que legal, que bacana. E eu penso que no fundo, assim, o que eu estou entendendo é que o que funciona mesmo é o bom senso, o que funciona mesmo é o diálogo, o que funciona mesmo é cada família, cada pessoa, cada profissional perceber, sabe, a peculiaridade desse momento, né? Entender a dinâmica das outras pessoas da casa também e encontrar uma forma de equilibrar tudo isso, sabe, de estabelecer uma harmonia, de estabelecer uma condição que permita que a pessoa trabalhe. E aí eu penso que sim, é uma análise, né, da situação, inclusive com o que precisa ser feito em termos de lista de atividades, de meta, de objetivo, quer seja diário ou semanal. E um diálogo, uma conversa, um papo com as pessoas para contar com a colaboração, né, das pessoas. E aí vale um monte de coisa, né? Vale... E tu falou uma coisa bem interessante. O listar as tarefas é uma excelente dica. E, na verdade, e até desdobrar essa lista de tarefas em micro tarefas. Porque muitas vezes a gente tem aquela sensação de, meu Deus, será que eu consegui produzir tudo que eu tinha que produzir? Porque a gente estava no home office, as coisas são diferentes, estou interrompido várias vezes. E, de fato, a dinâmica de estar isolados, na verdade, faz com que algumas pequenas decisões precisam se tornar reuniões. Porque antes, muitas vezes, uma decisão era só olhava para o lado para o colega, fazia aquela conversa no café e algo se resolvia e já podia tocar uma tarefa. E agora não tem ninguém do nosso lado, a gente tem que marcar uma reunião e aí, às vezes, a reunião a pessoa pode falar daqui um certo tempo e a gente tem aquela sensação de que nada aconteceu ou que a produtividade foi baixa. Então, a gente super recomenda, na verdade, que a pessoa anote a sua tarefa e desdobre ela em micro tarefas para que ela possa ter aquela sensação de, poxa, isso eu fiz, eu para poder fazer esse relatório eu tive que falar com fulano, então eu fiz essa etapa e aquela etapa. E isso aumenta nosso senso de produtividade, porque é muito importante que a gente se mantenha também se sentindo tranquilos e confiantes de que as atividades estão sendo organizadas e desempenhadas. E embora assim, a gente pense no conceito de rotina, quando a gente pensa em hábitos de produtividade, é interessante pensar que no trabalho home office, para muita gente, talvez seja válido a gente trazer o conceito da disciplina. Porque se a rotina for quebrada e ela vai ser quebrada, você tendo o conceito da disciplina, sabendo o que é que precisa ser feito naquele dia, por mais que de repente, puxa, não deu para fazer exatamente naquele horário, daquela forma, você sabe o que precisa ser feito hoje. Quais são as tarefas primordiais para hoje, que não pode ser para amanhã. Então, aí também eu penso que a organização, a agenda colabora muito, né, Suzana? Colabora demais. E a gente também tem que pensar como que a gente está aproveitando desse tempo, porque assim, de fato, existem estudos que comprovam que o home office ele aumenta a produtividade do trabalho, na verdade, porque a gente ganha de um certo tempo que antes era um tempo morto, né, dos deslocamentos. Em grandes centros, o deslocamento chega a ser mais de 1 hora, 2 horas por dia. Então, a gente também aproveitar dessa sobra de tempo, entre aspas, para fazer coisas que nos conectam com a nossa essência, com os nossos filhos, com quem está em volta da gente. Quer seja dar uma descansadinha depois do almoço. Então, um dos executivos que contribuiu com esse e-book comenta que ele vê com bons olhos essa questão do home office porque ele tem uma oportunidade de fazer uma pequena siesta depois do almoço e que isso é revigorante. Outro, Varrida, ele comenta que ele usa um pouco do tempo que sobra para fazer uma atividade dirigida com as crianças. Então, na primeira semana, ele fez jardinagem com os pequenos e aproveitou desse momento. Claro, gente, é óbvio que não vai fazer jardinagem todo dia, não dá para fazer 1000 coisas todo dia, mas que a gente possa olhar com os bons olhos esses momentos que nos sobram, ou que esses momentos que são novos, e a gente consiga entender que dá, sim, para a gente encontrar uma nova configuração para o trabalho. E falando de espaço, que a gente tinha falado, eu acabei nem comentando, isso aqui que eu estou utilizando, que é os fones de ouvido, eles são excelentes formas de nos manterem concentradas, principalmente quando a gente está numa reunião, numa vídeo. Porque quando a gente tem a casa cheia,
o barulho em volta, ele também existe. Então, às vezes, utilizar o fone de ouvido nas reuniões e no nosso dia a dia de trabalho pode ser uma forma de aumentar a nossa concentração e nos ajudar na nossa disciplina para iniciar e finalizar uma tarefa. Então, isso aqui é o bem simples, o ter um monitor. E também ter pausas, né, Maíra? Ter pausas, porque o olho cansa. A gente está usando a tela constantemente. A gente agora está trabalhando na tela, fazendo reunião via tela. O entretenimento está em outra tela. Então, a gente está usando muito dessas questões e os olhos precisam de momentos de descanso. Então, também essas pausas, elas são super importantes para nos mantermos bem conectados, também dar essa tranquilidade para a gente poder dar conta, assim. Não sei, a gente... Que bacana, que legal. Olha, Suzana, excelentes dicas. Acho que a proposta desse programa SR Digital, das lives que a gente tem feito, é justamente isso, trazer dicas, coisas daqui a pouco simples, mas bem válidas, que podem auxiliar as pessoas nesse momento a passar por esse período, né, da quarentena, da pandemia, de uma forma um pouco mais leve, conseguindo ainda ser produtivo, fazer o que precisa ser feito, pensando assim que tudo isso vai passar. Eu especialmente acredito assim que o mundo nunca mais volta a ser como era antes, mas alguma rotina parecida com aquela que a gente tinha, a gente vai voltar a ter, pelo menos quem é das cidades pequenas, enfim, daqui a pouco a gente volta tudo normal, volta para o trabalho. E como vai ser bom passar por esse período tendo conseguido fazer o que precisa ser feito, sendo produtivo, trabalhar, avançar, ainda se desenvolver e não ficar com a sensação de que, puxa, foi um tempo que foi perdido, um tempo que foi morto, né? Eu, especialmente, assim, tenho me dedicado num tempo que tenho tido para estudar, sabe, para fazer leitura, para fazer curso online. Essas lives da SR, sabe, do projeto, tá sendo muito bacana, porque tá me conectando com pessoas que eu não conhecia, como você, que tá tão longe, e a gente tem feito lives com profissionais, assim, sabe, com experts de vários lugares do Brasil. Então, isso é muito legal. E acho que o grande convite é a gente olhar para o que tem de bom, né? Olhar para os ganhos desse momento. E eu tenho tido muitos ganhos. Tenho tido, assim, um tempo de me dedicar um pouco mais para rede social, sabe? Trabalhar o meu Instagram, fazer algumas coisas que até então a gente não vinha fazendo, né? Então, assim, é uma oportunidade nova para um olhar novo e que pode sim ser um tempo, uma experiência altamente produtiva, pode ser uma vivência riquíssima e que nos transforme em pessoas, em profissionais muito melhores, né? Acho que esse é o grande convite desse momento, né, Suzana? É o grande convite, é o olhar para dentro, é o se ressignificar, é o fazer, é entender para si o que é importante, o que não é mudar em relação ao trabalho. A gente estava muito acostumado a trabalhar por hora. Chega no horário, sai para almoçar, volta, bate cartão, termina o horário e nosso trabalho era muito por hora. É muito por hora ainda o nosso modelo, né, como CLT, como modelo de negócio. Mas será que esse é o melhor modelo? Será que a gente trocar o trabalhar por hora por trabalhar por produtividade, trabalhar por entrega, não pode ser mais interessante, não pode ser melhor para o profissional e também para a empresa? Então eu vejo com muito bons olhos e principalmente a gente entender desses movimentos e estar preparados para esses movimentos. E se permitir fazer, aproveitar, vai atrás de conteúdo, pega dicas. Uma dica que funciona para um pode funcionar para si, outras podem ser que não funcionem, tudo bem. Cada um entende a sua realidade, mas a gente pode sim aproveitar muito desse momento como um momento de reflexão. Fico muito feliz com o convite. Eu não sei se a gente segue falando de dicas, como é que o tempo que a gente tem definido para nossa live, a gente agora não chegou a gente tem um tempinho ainda, se você quiser falar. Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa com você, que foi muito legal que aconteceu hoje. Hoje eu estive com uma amiga e ela veio me mostrar, assim, da série Os Presentes que a pandemia me trouxe, né? Ela me contou que ela, pela primeira vez na vida, ela observou o crescimento de uma plantinha dia após dia. Olha só que legal. Por conta desse período, ela se atentou que ela tinha uma plantinha lá no espaço dela que estava, acho que meio morta, meio seca. O que ela fez? Ela podou, cortou todas as folhas estragadas e ficou só os pedacinhos de caule no começo da pandemia. E ela veio me mostrar hoje que todos os dias ela cuidava, regava e observava. E que ela pôde, assim, acompanhar e assistir a exuberância da natureza divina, que é o crescimento de uma planta.
E assim, foi uma Sim. conversa muito legal, fiquei assim, bem alegre, encantada. A planta já tá com as folhas assim, bem grandinhas e muito bonita, muito viva, sabe? Cheia de Que vida. legal, E ela né? veio me contar e mostrar, toda feliz, que ela acompanhou. Então, olha a riqueza disso, sabe? É, A gente tem a oportunidade pela primeira vez de olhar para algumas coisas, muitas muito simples e muito pequenas, mas de uma simbologia assim grandiosa, grandiosa. verdade. E esse é o grande convite, né, pra gente. Eu tenho assim, estado ultimamente muito reflexiva sobre muitas coisas. Isso é Acho muito que bom, todo, né? acho que todos estamos, né? E é uma oportunidade, falando de plantinha, nossas plantinhas, quem são na nossa casa quando a gente é mãe e pai? São os nossos filhos que estão em volta da gente. Então, poder ter esse Exatamente. tempo de se reconectar com eles, de se dedicar, mas também sabendo que a gente precisa se manter abastecido também nós, como pais e mães, nesse processo, como profissionais, porque também a gente sabe que a demanda ela é 24, já era bem pesada, e agora acaba ficando mais para, acho que as mães que têm crianças em idade escolar têm a tarefa do homeschooling, que vem ainda Sim. agregar, além das demandas da casa, da demanda do trabalho, dos filhos, tem o homeschooling que vem para deixar algumas mães assim realmente bastante sobrecarregadas. Mas o principal ponto, como eu te falei, eu acho que a chave é entender o que vale pra gente, o que é importante pra gente, uh, entender que nem tudo precisa estar em 100%, tudo bem não estar 100%, e fazer Uhum. combinações e recombinações. Entender o que funciona melhor para si, entender, por exemplo, se eu tenho que acompanhar meu filho numa atividade de homeschooling em certo horário, eu posso claramente comunicar para o meu gestor ou para os meus colegas de trabalho que aquele horário é um horário que eu preciso me dedicar e que que estarei disponível ou antes ou depois, em horários, enfim, Uhum. flexibilizar isso. Eu acho que essa capacidade que a gente tem de identificar o que vale pra gente e saber comunicar com clareza, sem receio, porque tá todo mundo vivendo esse momento. Acho que a gente chegou num momento onde a empatia se torna muito mais latente, porque tá todo mundo Uhum. com criança em casa. Antigamente, se entrasse uma criança no meio da reunião, hoje até não aconteceu porque os meus estão brincando. Mas assim, já aconteceu várias vezes. No passado, a gente poderia ficar muito constrangido do tipo, ser interrompido. Mas hoje isso Uhum. já tá ficando mais normal dessa interrupção. Isso é Uhum. legal. Porque a gente tem uma postagem no LinkedIn de uma pessoa que a gente admira muito que comentou dessa questão da naturalização da relação familiar no momento de trabalho. Porque é bem o que a gente falou nisso. Não existe mais a possibilidade de dissociar pessoal e profissional. A gente está Uhum. cada vez mais unido. E nesse cenário, ele falou assim: uma empresa de 50 mil colaboradores, uma empresa de 10, não, 50 mil pessoas e uma empresa de 10 pessoas, elas têm uma coisa em comum, que é a palavra pessoas, logo Pessoas. depois do número. Então, tipo, as pessoas foram as empresas. E a gente conseguiu olhar para essas pessoas e ver que por detrás daquela tarefa, daquela função que ela desempenha no trabalho, ela tem uma vida, uma dinâmica, e a gente precisa respeitar, acolher, entender. E a gente também tem que ter disciplina para conseguir fazer isso funcionar, porque é dos dois lados. E eu acho que tem sido super rico esse processo. Digo de novo, acho que as dicas que quem está chegando na live, que eu vejo algumas pessoas chegando agora, entrando, baixem, depois acho que a Meire pode botar no Stories, eu vou te mandar pro Bitly e Book Home Office com a casa cheia. Baixem, lá tem dicas de mais de 19 executivos que a gente conversou no início da pandemia que traz essas e outras reflexões que podem servir para cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui. E eu acho que é isso, a gente poder, enfim, acho que repetir assim, vestir-se de manhã, usar do espaço, recombinar as questões, envolver as crianças, usar dessas tecnologias e realmente sempre olhando para o lado positivo do que a gente está vivendo e fazendo. Acho que é isso, assim, eu fico muito feliz de novo, Mary, pelo convite. É um prazer poder te conhecer. Na verdade, quem nos colocou em contato foi uma grande amiga, a Meg, né? Que Sim, sim. trabalhei com a Meg por alguns anos no Sicredi. A gente trabalhou, eu não cheguei a comentar no início, mas eu tenho 15 anos de experiência em gestão de pessoas. E foi por causa da minha experiência em gestão da mudança e gestão de pessoas que quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, na primeira gestação eu decidi empreender. E na segunda, porque eu queria ficar mais próxima dela. E aí, aí eu descobri que empreendendo, eu descobri que empreender não é nada fácil, não tem nada de glamour, assim. É muito difícil, a gente estava com muita demanda. E na gestação do meu segundo filho, na gravidez do Nabil, é que eu me dei conta
que talvez a escolha de empreender não tivesse sido uma escolha minha, e sim uma falta de escolha dos ambientes organizacionais. Então, por toda a experiência de gerenciar mudança e cultura nas organizações, eu falei, não, a gente precisa trabalhar os espaços, as organizações, para que elas possam estar mais preparadas para acolher e valorizar a mulher. E como tem sido positivo tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, eu acho que mais do que nunca o mundo precisa das qualidades que são femininas, essa questão dessas habilidades de dar conta de várias atividades, da colaboração, da empatia, que são qualidades associadas na nossa cultura ao feminino. Não são femininas em essência, porque na verdade as qualidades elas não têm gênero. O gênero está dependendo da nossa cultura. Estão sendo super necessárias e super solicitadas. Então eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho, de ajudar a avançar nas organizações e principalmente a gente como mulher e como mães e pais reconhecer que existem um papel muito importante que precisa ser desempenhado e que a gente tem total condição de desempenhar, e que a gente tenha tranquilidade para fazer as combinações e que a gente se coloque nesse processo de aprender, assim, eu acho que e eu fico muito feliz de ver que existem várias empresas que já estão nesse caminhar. A gente está vendo que o modelo humano, que a humanidade precisa de humanidade, então é muito rico esse processo e a gente está muito feliz de estar com vocês aí no Centro-Oeste. Em breve vamos fazer ações em conjunto. Que legal, Meg tá aí, então a gente está articulando coisas bem bacanas para levar esse olhar para esse... Porque o Brasil é gigante, né, gente? O Brasil é gigante. A gente está aqui em Porto Alegre, bem no sul, mas a gente atua no Brasil todo. Que legal, Suzana. Olha, eu quero agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Muito bacana o nosso papo. Um grande beijo, sucesso para você. E a gente passa em seguida a programação da semana que vem. O SR Digital continua. A gente vai trazer outros profissionais, outros parceiros, falar de outros assuntos, para que a gente tenha ainda outras lives, outros papos muito bacanas nas nossas tardes aqui, tá bom? Um grande beijo, então. Obrigada pelo convite mais uma vez. E em seguida te mando a dica para o pessoal baixar o e-book e aí a gente fica assim em contato. Quem quiser nos seguir um pouquinho mais, a gente está no Maternidade nas Empresas. Beijão, então. Um beijo, tchau, obrigada, tchau. Mary. Tchau, tchau. Falou.